Hoje a gente vai falar sobre as medidas de tendência central. Vamos começar com a média. A média é o valor calculado a partir de uma distribuição segundo regra previamente definida e que representa essa distribuição. Para calcular a média, nós fazemos os termos que nos são dados pelo número de termos, ou seja, se nos dão os números 1, 2, 3, nós fazemos a soma desses números e dividimos por 3, que é o número de termos. Depois disso, temos a mediana, que em um rol com um número ímpar de elementos, a mediana é o termo central. Para o caso de um número par de elementos, basta tirar a média dos dois termos centrais. Aqui nós temos uma coluna par, que para fazer a mediana dela, nós pegamos os dois termos centrais e fazemos a média. Ou seja, aqui os dois termos centrais são 3 e 3. Fazemos 3 mais 3 dividido por 2, que o resultado vai dar 3. E em uma coluna ímpar, o valor central ele já é a mediana. Ou seja, o valor central aqui é o L, então é 3. E agora também temos a moda. A moda ela é determinada pelo termo em um rol que mais ocorre. Aqui nessa tabela nós temos o número 3, que é o mais recorrente de todos. Então, ele é a moda. Em medidas de dispersão, a gente tem 3 tópicos. O primeiro deles é a amplitude. A amplitude ela é a diferença do maior número e do menor número de um conjunto de dados que você tem. Então, você pega o valor máximo e tira o valor mínimo. Essa é a amplitude total. O segundo tópico das medidas de dispersão é o desvio médio. Ele é medido em torno da média de uma variável aleatória. A fórmula dele diz que o valor individual menos a média dos valores sobre o número de fatores dá o desvio médio. E esses dois estão em módulo porque eles podem ser um número negativo. O terceiro tópico da medida de dispersão é a variância. A variância ela é, tecnicamente, o quão longe os valores estão entre si. E ela pode ser um valor similar quando você faz a amostragem de uma população, por exemplo. Na variância, você pega o valor do indivíduo menos o valor da média ao quadrado, dividido pelo número de fatores que você tem. Agora a gente vai resolver aqui um exercício da Unicamp. É um exercício do cálculo da média, é um pouco mais elaborado. E ele vai te dar aqui que ele quer a média aritmética dos pesos de alunos de uma academia. Para isso, você tem que saber que existem 2 incógnitas nesse exercício já de cara. Ele te dá os homens e as mulheres. Então, você tem o H, que são os homens, e você tem o M, que são as mulheres. Ele vai te dar que o peso médio dos homens é 90 quilos e o peso médio das mulheres é 65 quilos. Então, a gente tem que 90H mais 65M, que são as mulheres, é igual a média total, que são 75 quilos. Só que a gente não vai colocar 75, porque aqui a gente tem 100 alunos. Então, se eu colocar 75, vai ficar a média individual. Então, no total, como temos 100 alunos, vezes 75, que é a média individual, temos 7.500 quilos ao todo nessa academia. Já temos uma relação, só que temos 2 incógnitas. O que podemos fazer para solucionar isso? Um sistema. Então, a gente precisa achar outra equação para poder eliminar alguma incógnita e, por fim, descobrir o que ele quer, quantos homens frequentam a academia. A gente sabe que os homens e as mulheres juntos formam 100 alunos. E essa é outra opção que a gente pode usar. H mais M igual a 100. Pronto, temos aqui um sistema. A incógnita mais fácil de eliminar por ser a menor aqui, além dessas aqui, é a 65M. Então, o que a gente vai fazer com a de baixo? Multiplicar por menos 65. E aí, a gente vai ter uma nova equação. A gente vai ter que 90H mais 65M igual a 7.500. E embaixo a gente vai ter H, só que menos 65H dessa vez, menos, porque aqui era mais e a gente multiplicou
por menos 65, vai ficar menos 65m, igual a 6.500. A gente tem incógnitas aqui com o mesmo valor, então podemos já cortar desde já. 90 menos 65, a gente tem que é 25H, que é igual ao quê? 7.500 menos 6.500. Isso aqui vai dar 1.000. Portanto, H é igual a 1.000 dividido por 25. 1.000 dividido por 25 é 40. Então, do total, 40 homens nessa academia. O exercício aqui na questão B, ele vai trazer as seguintes informações. Se não são considerados os 10 alunos mais pesados, o peso médio ele cai de 75 kg para 72 kg. E aí ele te pede o peso médio desses 10 alunos. A gente não tem o peso exato de cada um, a gente só tem um peso médio e, portanto, não é possível pegar esses 75 quilos que a gente usou inicialmente e multiplicar por 10, ou mesmo considerar já esse 75 como peso médio. Porque, como já disse, é uma média, não é um valor exato. No cálculo da média, a gente, para fazer de toda a turma, a gente já tem essas incógnitas. Porque no exercício anterior, a gente descobriu que a academia tem 40 homens. Como ela tem 100 alunos no total, isso significa que ela tem 60 mulheres. Esses são os fatos que a gente conseguiu por meio da resolução do exercício, que a gente vai usar aqui agora. Temos 100 alunos e sabemos que 60 desses alunos têm um peso médio de 65 quilos e que os outros 40 têm um peso médio de 90 quilos. Então, ao fazer a soma dessas informações e dividir pelo número de alunos, temos que o peso médio é 75 kg, nenhuma informação nova até agora. Só que, como ele quer que a gente tire 10 alunos, a alternativa mais viável para fazer esse cálculo é tirar esses 10 alunos desses 100 do que calcular eles separadamente. Porque não há uma forma de fazer esse cálculo sem ter os dados que a gente vai precisar aqui. Então, a alternativa que temos é transformar esses 10 alunos mais pesados em uma incógnita. Então, nós sabemos que 60 mulheres têm um peso médio de 65 kg e 40 homens têm o peso médio de 90 kg. Menos esses 10 alunos, que são os mais pesados, a gente tem que o peso médio geral vai se tornar 72 kg. Só que agora nós não temos mais 100 alunos do total, porque essa incógnita aqui, que são os 10 alunos mais pesados, ela está criando uma subtração, que implica nesse número. Isso significa que esses 100 vão virar 90 alunos. A gente sabe que 60 vezes 65 deve virar uma multiplicação para a gente poder resolver. Então, vamos lá. 6 vezes 6 é 36, mais 3, 39. 3.900. Então, 3.900 mais 40 vezes 90. A gente sabe que 4 vezes 6 é 36. E temos 2 zeros aqui. Então, 3.900 mais 3.600 menos P sobre 90 é igual a 72. 3.900 mais 3.600, 3.900 mais 600, 4.500, mais 3.000, 7.500, menos P, igual a 72. Ótimo! A gente pode fazer isso de duas formas. Eu vou passar isso aqui dividindo para cá. Esse 90, no caso multiplicando, ele vai multiplicar esse 72. Então, 7.500 menos P é igual a 72 vezes 90. Só que veja bem, 72 vezes 100 é 7.200. E a gente sabe que 72 vezes 10 é 720. Então, é mais fácil fazer essa conta aqui. A gente faz o 100 menos o 10. Que no caso seria ele vezes 100 e ele vezes 10.
6.480. Portanto, P, no caso menos P, é igual a 6.480 menos 7.500. Isso. Isso é igual a 1.020. Então, menos P é igual a menos 1.020, porque aqui no caso é o menor subtraindo o maior. Como os dois lados estão negativos, a gente tem finalmente que P é igual a 1.020. Só que esse P é o peso já direto dos 10 alunos. O que a gente tem que fazer agora? Fazer essa divisão aqui por 10, porque aí teremos o peso médio individual de cada um. 1.020 por 10 é igual a 102. Então, a média desse P total aqui é 102 quilogramas. O exercício que a gente vai resolver agora, ele vai trabalhar tanto a média quanto a mediana. O enunciado diz o seguinte: cada uma das 5 listas dadas é a relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma em uma certa prova. Assinale a única lista na qual a média das notas é maior do que a mediana. O que vai acontecer aqui? Nós temos 6 termos em cada uma dessas listinhas de números. A média ela é calculada com base na soma de todos os termos dividida pelo número de termos. Então, aqui, no caso, a soma desses 6 números é 44. Como nós temos 6 termos, 44 dividido por 6 é igual a 7,3. A mediana ela é calculada com base na soma dos 2 termos centrais. No caso de um conjunto numérico que tenha número de termos par, no caso aqui a gente tem 6, a gente soma esses 2 números e divide eles por 2. Se aqui nós tivéssemos, por exemplo, 7 termos, a gente só ia usar o termo central. Supondo que ele fosse 8, a nossa mediana seria 8. Não necessitaria de nenhum cálculo mais aprofundado para chegar no resultado. Aqui eu já deixei um exemplo montado. Então, a soma de todos esses termos aqui a gente já viu, que vai dar 7,3 a média. E a mediana, como os 2 números centrais, 7 e 8, a soma de 7 e 8 é 15, dividido por 2, 7,5. Aí a gente tem que resolver, nesse caso específico de exercício, todas as listas que ele dá e, por fim, chegar ao veredito. Então, a gente vai fazer isso agora. Nesse segundo conjunto numérico, os termos centrais são 6 e 7. Então, 6 mais 7 é igual a 13. 13 dividido por 2, 6,5. Aqui a gente tem de novo 6 e 7. A gente já sabe que a mediana aqui vai ser 6,5 de novo. 5 mais 7, nesse caso aqui é 12. 12 dividido por 2, a gente tem que é igual a 6. Nesse caso, os 2 termos centrais, eles são iguais. É a mesma coisa que ter um número de termos ímpar, se fosse só o 10. Então, não necessita de uma divisão aqui. A mediana já é de cara 10. Agora, vamos trabalhar com a média. A gente vai ter que somar todos esses elementos e dividir pelo número total de termos. Então, 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 16, né? Porque 8 mais 8 dividido por 6. A gente tem aqui 9, 15, 22, 22 mais 10, 32, mais 6, 38 por 6. Aí, aqui, a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso aqui, só vai aumentar uma unidade, porque todos os outros termos, eles são iguais. Então, para a gente poupar tempo, o que a gente faz? A gente só adiciona mais uma unidade. O resultado disso aqui vai ser 39 dividido por 6. Agora, aqui, a gente tem 10, 15. 15 mais 14, 29. Mais 9, 38 por 6 novamente aqui. Agora, esse último, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50. Temos 50 no total, dividido por 6. O que o exercício pede?
a média maior do que a mediana. Dentre essas opções aqui, a gente só tem que fazer uma divisãozinha para ter certeza. Então, 38 por 6. O número mais próximo? Isso aqui vai dar uma dízima. Aqui já vou colocar também, que é 6,3. 39 por 6 agora. Esse aqui vai dar 6,5. E o último, que é 50 sobre 6. — 8,3. Então, quando a gente olha para todas essas médias e para todas essas medianas e compara, a única lista na qual a média é maior do que a mediana, ó, aqui é menor, não é essa, então não é a alternativa A. Aqui de novo. Aqui é igual, ele pede maior. Aqui na alternativa D, a gente encontra 6,33 de média e a mediana foi igual a 6. Essa é a alternativa correta, portanto, porque a última a gente tem que a média é 8,33 e a mediana é 10. Já não pode ser porque a mediana ultrapassa a média. A resposta desse exercício, portanto, é a letra D. Agora a gente vai resolver um exercício especificamente de mediana. Esse exercício do Enem, o enunciado dele traz que os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. Então, aqui a gente tem o valor dos salários e o número de funcionários que recebem esse salário. Então, a gente tem 24 funcionários que recebem R$ 622, um funcionário que recebe R$ 1.244, 20 funcionários que recebem R$ 3.110 e 3 funcionários que recebem R$ 6.220. A mediana, para que a gente possa fazer esse cálculo, a gente tem que organizar todos os fatores, todos os termos de uma sequência que a gente tem em ordem numérica. Só que isso demandaria muito tempo do exercício. Então, o que a gente tem aqui? Quantos termos temos ao todo? 24 mais 24, temos 48 termos. Sendo que o menor valor é 622 e o maior valor é 6.220. Então, a gente já sabe que até o termo 24 é esse valor, e a partir do termo 24, o próximo é o 1.244. Como nós temos 48 termos ao todo, a gente só tem que descobrir quem é que está no meio, quem são os dois termos centrais. No caso, olhando para toda a extensão numérica, os termos centrais seriam os termos 24 e 25, porque eles atravessariam a metade de 48. 24 é a metade de 48 e 25 é o primeiro termo da outra metade, por assim dizer. Se a gente separa esse 48 em 24 termos e depois mais 24 termos, a gente vai ver que o último daqui é 24 e o primeiro daqui vai ser 25, que aí vai vir 26, 27, sucessivamente até chegar no 48. Então, por opção de otimizar o nosso tempo, o que a gente pode fazer é ou organizar isso numa lista, se for mais seguro, ou compreender que nesse primeiro caso aqui, a gente tem o 622, porque é ele que ocupa a posição 24 nesses termos. Então, temos aqui o 622. O próximo, no caso, seria o 1.244. Então, quem ocupa o número 25 nessa sucessão de termos é o 1.244. Então, tudo que a gente precisa fazer é, de fato, a soma desses termos. Então, 1.244 mais 622 é igual a 1.866. Só que na mediana a gente tem que dividir esse valor por 2. Então, esse valor dividido por 2
é igual a 933. Portanto, a resposta desse exercício é a alternativa B. Esse exercício que a gente vai fazer agora, ele não pede somente a média e a mediana, mas também a moda, que é o número de termos que aparece mais vezes, o número de elementos que aparece mais vezes numa sequência. Então, o exercício diz o seguinte: preocupada com o hábito de leitura na escola onde trabalha, uma bibliotecária aplicou uma pesquisa num grupo de 200 estudantes. Esses 200 estudantes, eles já são o nosso número de termos, n igual a 200. Escolhidos de forma aleatória sobre a quantidade de livros que cada aluno havia solicitado por empréstimo no primeiro semestre de 2015. Os dados coletados na pesquisa estão apresentados na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui uma relação do número de livros pelo número de alunos e o total, que é 200. Então, 90 alunos pegaram 3 livros cada um, 55 alunos pegaram 2 livros cada um, 30 alunos pegaram 1 livro cada um e 25 alunos não pegaram nenhum livro. Então, ele pede primeiro a média. Para a gente fazer a média, a gente tem que calcular a soma de todos os termos dividido pelo número total de termos. Então, o que a gente faz? Se a gente tem 90 alunos que pegaram 3 livros cada um, a gente tem 90 vezes 3, mais 55 alunos que pegaram 2 livros cada um, mais 30 alunos que pegaram 1 livro cada um. Nesse caso aqui, como 25 alunos não pegaram nenhum livro, seria 25 vezes 0. A gente já vai anular esse termo automaticamente, dividido por 200. 90 vezes 3, 270. 55 vezes 2, 110. 30 vezes 1, 30. Isso dividido por 200. Então, 270 mais 30 é 300, mais 110, 410, dividido por 200. E a gente vai fazer a divisão aqui. Isso aqui é 0. Então, a média de alunos, de livros por aluno, é 2,05. Próximo passo, calcular a moda. Só que como a moda é o número de elementos que aparecem mais vezes numa sequência, a gente não precisa fazer esse cálculo, porque a gente já tem isso aqui na tabela. Eles já deram pra gente nesse enunciado, nesse exercício. A gente tem isso ainda em ordem decrescente, o que significa que o número que está no topo, 90, é o número que vai indicar o que mais aparece nessa sequência, que no caso é o número 3. Então, a nossa moda é o número 3. Agora, a gente vai fazer o cálculo da mediana. A mediana, que é a soma dos dois termos centrais, ou, no caso do termo central, se o número de termos que a gente tiver for ímpar, no caso é par, dividido por 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com uma amostra que é consideravelmente grande. Trabalhar com 200 termos e ter que escrever um por um para fazer a contagem deles, para chegar no termo central e dividir por 2, daria muito trabalho. Então, eu vou utilizar um macete que se projetou melhor nas minhas equações. A gente tem 4 tipos de termos aqui. A gente tem o 0, 1, 2 e o 3. E a gente tem o número de alunos. Para fazer a procura pelo termo central, a gente primeiro tem que organizar isso em ordem numérica. Tem que ser do menor para o maior. Ordem crescente. Significa que os primeiros termos vão ser 0. Só que quantos zeros a gente vai ter? 25. Então, temos 25 zeros. A gente tem 30 uns. A gente tem 55, 2 e 90, 3. Qual é o macete? Eu tenho esse número aqui, que é um número par. Se eu dividir esse número por 2, eu vou ter 100 para um lado e 100 para o outro. Sendo que essa sequência aqui vai de 1 a 100 e essa sequência aqui vai de 101 a 200. Como, quando a gente chega na metade, desses termos,
os dois números centrais se encontram lá, é fácil saber que o último número da primeira sequência, ele vai ser um dos termos centrais e o primeiro número da segunda sequência vai ser o outro número central. Porque são eles que ligam as duas metades do número. É sempre muito bom pensar assim. Se for um número par, os dois números que ligam as metades são os números centrais. No caso, a gente tem o 100 e o 101. O que são esses números? É a posição, são os termos. Então, o termo de posição 100 e o termo de posição 101 vão ser os nossos protagonistas aqui no cálculo da mediana. O que a gente faz para descobrir isso? A gente tem que se atentar a esses números aqui, que o número de alunos vai ditar a posição do número de livros, que são os nossos termos, é com o que a gente está trabalhando. Então, se eu quero chegar no 100, eu tenho 25 mais 30. Eu sei que o 25, ele não vai me satisfazer, porque 25 é menor do que 100. O número, ele tem que ser maior, né? Ele tem que estar entre 99, ou entre o próprio 100, e algo maior do que 100. Ele tem que vir, pelo menos, tem que ser maior ou igual a 100, para a gente conseguir usar ele aqui nesse cálculo. Então, 25. Então, a soma desses números, para que se encaixe no termo de número 100 ou de 101, tem que ser maior ou igual a esses termos, ou menor e igual. Mas o importante é que esses números estejam dentro da somatória. Vou exemplificar para vocês. O 25, a gente tem 25 termos com número 0. Ele não pode ser o termo de número 100, porque 25 é menor do que 100. Da mesma forma que os 30 números aqui, eles não podem ser, porque 25 mais 30 é 55, não chega nem perto de 100. Então, no caso, a gente vai ter que fazer uma somatória maior. 25 mais 30 mais 55. Isso vai resultar em 110. Isso aqui é 55 mais 55, 110. Isso aqui é maior do que 100? É. Como a gente tem certeza, como que a gente vai ter segurança de que o número 100, que é menor do que 110, de que o termo é de fato o 2, que o 55 representa? 25 mais 30 é quanto? 55. Isso significa que os termos 0, o termo 0 acaba no 25 e o termo 1 acaba no 30. Portanto, desde o termo 56 até o termo 110, a gente vai ter o número 55. Isso já resolve outro problema, porque não necessita de outra somatória para a gente descobrir o termo 101. A gente vai saber o 100 e o 101, porque eles estão dentro desse intervalo aqui. No caso desse intervalo aqui, mais especificamente, eles estão dentro de onde ele começa e termina. Isso significa que o termo 100 e o termo 101 são igual a 2, porque é a posição deles. Então, 2 e 2. Cálculo da mediana, 2 mais 2 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, e a nossa mediana, portanto, é 2. Então, a nossa média, a nossa moda e a nossa mediana são, respectivamente, 2,05, 3... Opa, uma vírgula aqui. E 2. Isso significa que, olhando para o exercício, a alternativa correta que a gente tem, ó, 2,05, beleza? Aqui já não, nenhum desses três. 3 e 2. Alternativa, portanto, a alternativa D. Tratando de medidas de dispersão, temos aqui um exercício de desvio médio. Na apostila, nós temos um exemplo de exercício em que um médico disposto a melhorar seu atendimento faz uma planilha com o tempo gasto em minutos para cada um deles, para cada um dos atendimentos. São 12 atendimentos no total, com tempos variados em minutos. O exercício pede para que a gente desconsidere os intervalos entre uma consulta e outra. Na primeira letra aqui,
ele pergunta qual é o tempo total em horas de atendimento. Para a gente fazer esse tempo total em horas, a gente tem que simplesmente somar cada um desses tempos. O total é 240. Só que como esse tempo está em minutos, a gente tem que passar em horas. Convertendo de hora para minuto, a gente multiplica por 60. Para converter de minuto para hora, a gente divide por 60. 240 dividido por 60 é igual a 4 horas. Agora, na letra B, ele pede a média do tempo por atendimento. A média é dada pela soma dos valores pelo número dos termos. Então, para a gente encontrar a média dos atendimentos, a gente pega essa soma que a gente já tinha, que pode ser de 240 minutos, pelo número de atendimentos, que são 12. Então, a média de cada atendimento é de 20 minutos. Na letra C, ele pede para você pegar esses conceitos que você já tinha das letras anteriores. Então, ele pede na letra C o desvio médio dos valores apresentados na tabela. O desvio médio é dado pelo termo menos a média do termo, da média de todos os termos, dividido pelo número dos termos. A gente coloca em módulo porque essa subtração pode dar um valor negativo. Como a gente tem muitos termos, é bom fazer uma tabela para você não precisar ficar voltando e se perdendo. No primeiro atendimento, a gente tem 28 minutos. Para calcular o desvio do primeiro atendimento, a gente tem que módulo de 28, que é o número de minutos do atendimento 1, menos a média 20 em módulo, sobre 12, que é o número de atendimentos. Isso aqui vai dar módulo de menos 8 sobre 12. Então, o desvio médio é igual a 8 sobre 12, que também é igual a 2 sobre 3, que por fim é 0,4. Então, quer dizer que o desvio médio do primeiro atendimento com relação à média de tempo de cada atendimento é de 0,4. E assim sucessivamente. Então, no atendimento 2, a gente vai ter que 12 menos 20 em módulo sobre 12 é igual ao desvio médio do atendimento 2. Isso aqui vai dar 0,4 também. E assim sucessivamente até o fim da tabela. No fim, você vai ter o valor nessa tabelinha do atendimento, da média e do desvio padrão correspondente a esses dois últimos valores. A gente pode notar que dentre todos esses valores, o que tem um desvio maior é o último, que é justamente quando o atendimento tem o dobro da média e o desvio médio é 1. E isso é o que o exercício pede.